eterno, que Deus esteja convosco em todos os lugares desse Brasil, que não dizendo do mundo, né? Que todos vocês estejam com a paz de Cristo. Nós estamos aqui novamente no canal Caminho Livre Borborema, trazendo mais um vídeo de reflexão para você que está na sua casa, que está nos ouvindo hoje aqui no YouTube e que possa compartilhar com a gente essa nova visão verdadeira do Evangelho de Cristo. Um Evangelho simples, um Evangelho descomplicado, um Evangelho longe das religiosidades e desse sistema religioso aprisionador que a gente vê por aí, né? Então hoje eu queria conversar com vocês bastante um tema muito importante e que com certeza você vai rapidamente se assimilar e entender qual é a mensagem que Cristo tem passado para a gente em relação ao seu verdadeiro Evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amados, minhas amadas, o sistema religioso, evangélico, cristão, ele trabalha basicamente com 3 pilares, né, de enganação ao ser humano. São 3 pilares que sustentam o sistema religioso, que mantém, é uma engrenagem que mantém ele funcionando. E para isso, eles precisam, de qualquer forma, manter esses pilares funcionando em pé o tempo todo, né? Para que eles possam continuar a manipulação do ser humano, né? Você vê, esses 3 pilares ou esquemas eclesiásticos que a gente pode chamar, que assim citados, eles são encontrados em quase todas, ou por que não dizer todas, as instituições religiosas constituídas no sistema religioso. Por quê, irmãos? Porque esse foi um molde que eles encontraram para aprisionar as pessoas dentro desse sistema, né? Esse sistema que, obviamente, tem por objetivo tudo, menos te levar aos pés de Cristo, né? São muitas as variáveis intencionais desse povo de sistema religioso. Ganhar dinheiro certamente é a primeira, mas tem outros, por exemplo, vínculos políticos, né? Arrebanhamento de votos, né? Arrebanhamento de pessoas para cumprirem determinadas situações que interessam para as chamadas, entre aspas, igrejas, né? Então são vários, né, os interesses comuns que unem esse sistema religioso como um todo, né, irmão? Então veja você, o nosso Deus é um Deus de razão. É só você ter razão, pensar com a razão, você vai entender uma série de coisas, né? Por exemplo, um exemplo assim bem claro antes da gente estar iniciando o nosso estudo de hoje. Ora, se eu tenho que ir a algum lugar para que eu possa encontrar o nosso Deus, o nosso Jesus, o nosso Messias, em algum lugar, eu estou tirando de Deus um atributo que a Bíblia diz em várias passagens de que ele tem, que é a onipresença. Ora, se eu preciso ir a algum lugar para adorar a Deus, eu estou querendo dizer que Deus não está aqui comigo. Então eu estou tirando dele o atributo da onipresença. Correto? Então, olha, é você tirando de Deus aquilo que ele diz que tem, que é a onipresença, né? E se você vai lá e pede ajuda a um pastor, né, você tira de Deus, inclusive, a autoridade divina. Porque você está pedindo a uma pessoa, a um ser humano, né,
aquilo que você poderia pedir diretamente a Deus, segundo as Escrituras Sagradas. Ora, se você quer falar comigo, entre no seu quarto, ajoelhe, peça a seu Pai no céu, que estás nos céus, que Ele lhe atenderá. Obviamente, né? Isso, então, é você tirando mais um atributo de Deus. Pergunta a você, minha amada, meu amado que está nos ouvindo. Será que Deus está contente com isso? Você dizendo a Ele que Ele está se diminuindo por causa de um sistema religioso? É claro que não. Né, meus amados? Né, meus amados? Então, são razões óbvias de que Deus não deixou nenhum local para que você pudesse buscá-lo. E sim, você pode buscá-lo em qualquer lugar, inclusive dentro da sua própria casa, do seu lar, debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte. É ali que você vai encontrá-lo. Uma outra coisa que é dita muito pelo sistema religioso é a necessidade de congregar com os irmãos. Meu irmão, se a salvação é individual segundo a Bíblia, que necessidade você tem de passar os seus problemas para outras pessoas, se não a Cristo, se não a Deus? Nenhuma, irmãos. Aquela necessidade de congregar que você sente é uma situação humana, né? De convívio dos próprios seres humanos, de convívio de grupo. O ser humano é um ser relacional, então ele sente necessidade de se organizar em grupos, mas não precisa ser de uma igreja, pode ser de um grupo de futebol, pode ser de um grupo de patinação, pode ser de um grupo de música, de cantoria, né? Uma roda de viola, como se diz por aí. Tudo isso é a necessidade relacional do homem de estar com outras pessoas. Então, não diga e não venha me dizer que a igreja é necessária porque você tem que estar junto com os irmãos para orar a Deus. Não é isso que Deus nos diz. Ele diz que a sua salvação é individual, que você pode buscá-lo individualmente, ele vai te ouvir, e que você pode pedir tudo que você quiser, né? E ele vai te atender de acordo com aquilo que ele quer. Né? Nada é impossível para Deus, desde que ele permita que seja. Né? Voltando ao nosso assunto de hoje, então o sistema religioso ele se baliza em 3 pilares para manipular o povo dentro do sistema. Né? Veja vocês, em qualquer instituição religiosa você encontra esses 3 pilares. Quando o evangelho é pregado, as fendas que outrora cobriam a visão das pessoas caem. Eles passam a perceber como é simples e genuíno o Evangelho de Cristo. Numa comunidade de fé sadia, tanto o líder como o liderado são movidos por amor. Não por inveja, não por cobiça, não por vanglória ou qualquer outra motivação. É isso que você vê dentro das igrejas? Óbvio que não. Na igreja primitiva de Cristo não existia liderança, né? Idolatrada ou amada mais um do que o outro, porque Cristo os considerava todos iguais, né? Vale destacar também que o Evangelho não é religião, e a religiosidade não é Evangelho, e nem é sinônimo de que a pessoa é discípulo de Jesus. A religião, meus irmãos, meus amados, significa o homem buscando a Deus. E o Evangelho é Deus buscando o homem. Né? E o sistema religioso, ele
ele fomenta outras coisas para articular uma situação onde o ser humano confunde todo esse processo. Ele diz que o homem é obrigado a procurar Deus, porque se ele não procurar Deus, Deus nunca mais vai procurá-lo. Deus não quer a pessoa que não esteja dentro do sistema religioso. Essa pessoa está perdida, né? Quando na verdade não é nada disso. Nós sabemos, né, que o Jesus vive constantemente nos procurando para nos trazer aos pés dele e nos trazer em consequência disso a salvação. Então, irmãos, você tem que ter um extremo cuidado com esse falso evangelho que é opressor, que não liberta, mas ele aprisiona a pessoa. As denominações que fazem uso dessas pregações camufladas, enroladas, é possível encontrar muita gente boa de Deus lá dentro, né? Pessoas sinceras, pessoas honestas, que desejam verdadeiramente servir a Cristo. Você hoje pode estar dentro de uma dessas instituições religiosas verdadeiramente querendo servir a Cristo. Porém, o sistema religioso não te dá essas condições, né? É com muita tristeza, irmãos, que nós estamos dizendo isso para você. Mas o crescimento da sua igreja, o crescimento da arrecadação da sua igreja, lançam mão daquilo que Jesus disse na cruz, né? Os objetivos são contraditórios ao Evangelho. O objetivo daquela instituição religiosa passa a ser arrecadar mais e construir outros prédios para arrecadar cada dia mais. Não passa por ali a visão da salvação das pessoas que estão lá dentro da igreja. O objetivo único ali é manipular aquelas pessoas envolvidas para que elas paguem mais, para que eles construam mais templos, para que tenham mais arrecadação. Em consequência disso, ganhem mais dinheiro. Ali nada tem a ver com a luz do Evangelho, que define a relação dos irmãos como pastor e ovelha. E a palavra que define o sistema religioso é controle, irmãos, amados e amadas. O sistema religioso, ele não trata você como uma ovelha, ele trata você como um controlado. Você precisa ser controlado, para que você não saia da igreja e continue pagando aquilo que Deus nunca mandou você pagar. Então ele usa 3 pilares, né? Esses pilares é que são esse controle que a gente fala. Por exemplo, o medo é um pilar, a culpa é um segundo pilar, e o terceiro pilar, não menos perigoso, é a ambição das pessoas, né? Por quê? Com esses 3 pilares, as pessoas ficam aprisionadas dentro do sistema religioso. E nós vamos estudar um pouquinho aí cada situação aí de cada pilar. Por exemplo, o medo. Meu irmão, o medo, meus irmãos, o medo é um dos pilares mais trabalhados, vamos dizer assim, pelo sistema religioso. Então, ele diz assim, você, meu irmão, que para de vir lá na igreja, se você por um dia deixar de vir à igreja, você vai estar na mão do inimigo, né? Porque aquele que deixa a igreja, segundo eles, desligam lá do céu, desligam do céu aquilo que foi, segundo eles, ligado aqui na terra. É claro
claro que não é nada disso, né, meus irmãos? É claro que não é nada disso. O medo ele é usado para coagir as pessoas. É muito comum nos dias de hoje ouvir pregações que falam do diabo, do que é de Deus, né? Aliás, eles falam muito mais do diabo do que aquilo que é de Deus. Há igrejas que se retirarem o diabo não há culto. Compreendem, meus amados? Tem igreja que se você retirar o diabo do culto, não tem culto, porque eles só falam disso. Tudo gira em torno dele. Tais instituições religiosas emitem a mensagem de que o diabo é muito poderoso, onipotente, um diabão difícil de ser vencido, inclusive até por Jesus. Costumam atribuir ao diabo a culpa de tudo de ruim que acontece. Amedrontam os seguidores, alegando que devemos ter muito cuidado com o diabo, porque ele pode fazer tudo aquilo que você pensa e mais um pouco, né? E esses cenários, meus irmãos, não é difícil assistir a espetáculos protagonizados por pessoas possessas, né? O pastor entrevista o inimigo de Deus, o próprio diabo, pergunta o nome, o que vem fazer, há quanto tempo ali está. É um verdadeiro circo, né? Que é desnecessário e que é verdadeiramente para confundir a pessoa, né? Expor ao medo e ao ridículo. Então criam-se correntes de libertação, campanhas de sexta-feira, sessões de descarrego e até desencapeamento total, né? Ora, primeiro você insere o terror dentro da igreja e depois você apresenta para as pessoas a solução, né? Que é a tal campanha de libertação. Então, primeiro você dá todo aquele ênfase ao inimigo de Deus, chama ele a todo momento, fala dele e tem aqueles tais incorporações, etc. e tal. Aí depois a própria igreja vai lá e propõe para você: olha, eu tiro isso aí de você. Vocês que ficarem aqui nunca terão isso, né? Mas vejamos, irmãos, então, o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá na Bíblia Sagrada, vocês amados, vocês amadas que estão ouvindo esse vídeo, por favor, vamos à Bíblia Sagrada para ver o que a Bíblia Sagrada fala sobre isso, né? Todo esse circo que é armado pela igreja. Em 1 João 4,18 diz assim: o perfeito amor lança fora todo medo, né? Mais uma, 1 João 5,18: o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. Percebe, meus amados? E veja o que Jesus fez com o diabo, né? Antes vamos ler também Romanos 16:20: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Está lá em Romanos 16:20. E veja o que Jesus fez com o inimigo, com o diabo. Colossenses 2,15: e despojando-se os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Está vendo, meus irmãos? Repare o que Cristo disse também em Mateus 28:18: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: és-me dado todo o poder no céu e na terra. Pergunto a vocês, minhas amadas e meus amados, uma pessoa que vive junto a Cristo tem medo? Tem motivo para ter medo? Né? Nunca, jamais
Então, esses pastores que pregam essas aberrações, essas sessões de exorcismo, devia pregar que Jesus não teme nada disso. E que em tese, na igreja de Cristo, essa possessão nem poderia estar lá dentro. Porque se está, não é de Cristo. Concordam, meus amados e minhas amadas? É só vocês raciocinarem. Como que pode, na igreja, teoricamente, de Cristo, entrar todas essas coisas aí? Se entra é porque não é de Cristo, meus irmãos. É óbvio. É óbvio. Né? O outro medo é o medo do inferno. Né? Os evangélicos são massacrados por informações de que o inferno está no calcanhar deles, né? E as pessoas têm um medo horroroso de ir para o inferno. E aí esse medo faz com que elas permaneçam fiéis na igreja. Porque os supostos religiosos, os líderes religiosos, eles apregoam esse medo e dizem que a pessoa que não pagar o dízimo, a pessoa que não permanecer na igreja, que não respeitar o pastor, que não dá presente para o pastor, não vai ganhar a sua salvação. E que a volta de Jesus está por perto e que se as pessoas não cumprirem o que a igreja diz, vai para o inferno. Né? E as pessoas passam a ser aqueles frequentadores amedrontados de cultos religiosos. Né? Porque tem medo. O pastor diz assim: irmão, se você fizer isso ou aquilo, você vai ir para o inferno. Né? E aí, aquele irmãozinho que já está cheio de problema na vida, né? Passa na cabeça dele o seguinte: meu Deus, se eu já estou cheio de problema nessa terra, ainda eu vou perder minha salvação lá no céu? Não posso, eu tenho que ficar aqui até morrer. Né? Esse tipo de conduta alimenta o legalismo que não tem nada a ver com o evangelho. O legalista costuma ser um moralista hipócrita que deseja controlar a vida de terceiros, dizendo que pode ou não pode fazer, e que pode ou não pode comer. Presta atenção nos trechos, né? Que nós vamos ler em seguida. Depois, estáis com Cristo quando os rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais todas coisas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor nenhum, senão para a satisfação da carne. Colossenses 2, 20 e 23. Meus irmãos, essas coisas são inseridas na mente do cristão, né? Entre aspas também, para que ele fique dentro da igreja amedrontado, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, diz que tudo isso parece ser verdadeiro, mas não é. Parece ter humildade, mas não é humilde. Parece ter disciplina, mas não tem disciplina. Parece ter valor, mas é satisfação da carne. É para as pessoas ganharem dinheiro com você. A sua relação com Deus, a sua salvação, ela vai acontecer de uma forma individual, de acordo com a sua vida, né? De acordo com a sua
relação com o Cristo verdadeiro. Não tem nada a ver com isso de sistema religioso. E uma terceira questão do medo é o tal medo do devorador. Eles usam aquela passagem de Malaquias 3, 10, 12, que fala do tal gafanhoto devorador que vai devorar tudo que você tem se você não ficar na igreja. Meus irmãos, e que esse devorador é o diabo. Meus irmãos, quem lê Malaquias 3,10, se você ler com tranquilidade, você vai ver que Deus estava falando para os sacerdotes levitas, né, que burlavam o dízimo da lei de Moisés, que já foi encerrada na cruz de Cristo, não existe mais, e que ele dizia que se os dizimistas da época não dizimassem, ele ia mandar os gafanhotos devoradores na lavoura das pessoas para que devorassem toda a cultura. Uma espécie de justiça divina para aqueles que estavam burlando a lei de Deus. Não tem nada de o inimigo devorar o que você tem na sua casa, tirar o seu emprego, tirar os seus direitos de família, tirar os seus bens. Não tem nada a ver. Porém, o sistema religioso usa isso de uma forma covarde, né? De uma forma horripilante, até injusta, né? Vamos dizer assim, para amedrontar as pessoas. E eles usam Malaquias 3,11, que diz assim, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Obviamente, ele falava lá que quem cumprisse os mandamentos da lei de Moisés, que era vigente na época, Jesus cuidaria da lavoura de cada um e o gafanhoto devorador não passaria lá por perto. Simplesmente isso. Isso também foi extinto na cruz de Cristo, né? Pela morte do Messias na cruz, onde a lei de Moisés foi abolida completamente. Então, com esse discurso, os pastores falam que o devorador vai consumir as finanças das famílias, vai queimar todos os eletrodomésticos da casa, não vai fazer com que a despensa da pessoa fique vazia, que ele vai perder o emprego, que ele tem que dizimar de qualquer jeito para manter, para que Deus não faça isso com ele. Meu irmão, isso é uma maldade de um tamanho. Essas pessoas vão pagar caríssimo por isso, né? Jesus há de fazer justiça com essas pessoas que usam dessas artimanhas fraudulentas com as pessoas, amedrontando as pessoas, né? Muito difícil. Se você não se libertar desse evangelho do sistema religioso, um evangelho falso que não salva, que não serve para nada, você nunca vai entender, irmãos, o que é a liberdade de Cristo. Cristo jamais te ameaça. Você já imaginou um Deus de amor te ameaçar? Né? Te ameaçar? Então, no nosso vídeo está aparecendo aí, quando Deus ordena, o diabo obedece. Tem que obedecer. Porque se ele não obedecer, o nosso Deus o põe para correr, né? E o nosso Deus, irmãos, ele diz na Bíblia que chove para todos. Chove para aqueles que amam a Deus, para aqueles que não amam a Deus, para aqueles que são ateus. A chuva, por acaso, escolhe lugar para chover? Por acaso na lavoura de um ateu não chove?
Amados, se isso tivesse um pouquinho assim de verdade, a pessoa que não acreditava em Deus não podia chover na fazenda dele. Raciocínio, meus irmãos, por favor. Vocês vão entender o que é o verdadeiro Evangelho de Cristo e o que é essa maracutaia toda que está aí, estabelecida por homens. Né? É simples entender isso. Muito simples. Então é mais fácil, como está aqui no vídeo, é mais fácil você manipular pessoas através do medo do diabo do que com o amor de Deus. Está errado essa frase? É muito mais fácil você dominar uma pessoa que está com medo do que falando de amor para uma pessoa. Vocês concordam comigo ou não? Ou discordam? É por isso que eles usam isso. Todo esse medo aterrorizador para que as pessoas fiquem paralisadas dentro do sistema religioso, com medo de sair fora e o gafanhoto, o devorador pegar eles, etc. Meus irmãos, isso é lenda. Isso é invenção de homens. Não acreditem nisso. Não acreditem. O segundo pilar que o sistema religioso usa para segurar as pessoas no sistema é a culpa. Né? A culpa é um pilar muito poderoso, porque eles colocam que a pessoa que sai da igreja, ela está condenada por Cristo e ela tem a culpa porque Cristo morreu na cruz e ela não está aceitando a igreja de Cristo. Todo esse processo de culpa enche as pessoas de dúvidas, né? Até contando uma história de uma irmã de uma igreja que estava com o pai doente, à beira da morte, para vocês terem um exemplo. O pai, nessas condições, pediu à filha que levasse ela na igreja. A filha, conhecedora do Evangelho, logo achou muito esquisito e pensou: puxa, por que eu tenho que logo levar na igreja? O pai insistiu: filha, me leva a uma igreja. E ela levou, escolheu uma lá, uma dessas da teoria da prosperidade aí, né? Chegando lá, estava acontecendo uma campanha em que os fiéis passavam por várias portas. O pastor disse que se a pessoa que estivesse ali desse tanto de oferta, era um valor considerável, e passasse pelas tais portas, seria curada instantaneamente. O pai dessa irmã seguiu todas as instruções e nada aconteceu. Voltou algumas vezes e até levaram para uma sala, até levarem ele para uma sala secreta, do qual algumas obreiras ficaram cerca de 30 minutos expulsando demônios que supostamente estariam causando aquela doença. Em suma, o pai dela faleceu. Agora, imagine se ela não tivesse levado o pai dela na igreja. No dia do enterro alguém dissesse: puxa, se você não tivesse levado seu pai na igreja, de repente, se você tivesse levado seu pai na igreja, de repente ele não teria morrido. Já pensou a culpa que essa irmã iria carregar para o resto da vida? Deu para vocês entenderem? A mulher levou a vontade do pai à igreja. A igreja fez lá os macetes deles lá, mas o pai não resistiu e faleceu do mesmo jeito. É claro, porque aquilo não serve para nada, né? E de repente, no dia do enterro, uma mulher fala: já pensou se essa menina não tivesse levado o pai na igreja, ela ia carregar a culpa pro resto da vida. E é exatamente isso que eles fazem, irmão. Eles fazem você se sentir culpado por você não ter ido na igreja, né? Por exemplo, vai ter o culto da quarta-feira. Aí você não vai na quarta-feira. Na quinta-feira, você
supostamente bate seu carro. Quando você chega no domingo lá no culto da igreja, você fala, pastor, bati o carro. Fala, tá vendo? Se você não tivesse vindo aqui no culto, se você tivesse vindo no culto da quarta, você não teria batido o carro. Meus irmãos, quem garante isso? Isso é culpa, irmãos. Culpa. Eles usam o fato já ocorrido, né, para justificar uma coisa que poderia ocorrer. Olha, meus irmãos, entendam, analisem, compreendam isso, né? Em Malaquias 3:8-9, Jesus disse assim: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubará, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Isso aí é a culpa que eles usam para jogar no dizimista, né? Aquele que não paga o dízimo, eles pegam esse versículo da Bíblia de Malaquias 8 e 9 para dizer que a pessoa está roubando a Deus. Parece que alguns pastores adoram esse versículo, amam esse versículo, idolatram esse versículo. Você que não é dizimista e ofertante é ladrão, eles falam. Dona com um barulho desse. A culpa gerada por essa afirmação compele a muitos a dizimarem e ofertarem só para se livrar do peso na consciência. Inclusive até tiram dinheiro, tiram pão da boca dos filhos. Com medo, com a culpa de não seguir a ordem do pastor de Malaquias 3, 8 e 9. Né? A culpa se aplica em diversos aspectos e é usada para cobrar a presença no culto. Por exemplo, ou para obrigar a membresia a se vestir de maneira adequada conforme a doutrina da igreja, né? Entre aspas, igreja. É interessante notar que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Meus irmãos, a Bíblia nos fala que não há condenação alguma para aquele que vive em Cristo Jesus. E como que uma igreja fundada por um homem, né, dirigida por homem, pode dizer que você é culpado por uma coisa, né? Se Cristo diz que se você está em Jesus, nenhuma culpa há em você. Então, a religião, ela é acusadora. A religião fala de pecado e de culpa. A espiritualidade diz, aprende com seu erro. Lê aqui no vídeo. A religião ameaça e amedronta. A espiritualidade lhe dá a paz interior. A função do sistema religioso é acusar, meus irmãos. É te impor culpa, para você não sair de lá de dentro. E você, quanto mais está lá dentro, mais você paga o dízimo, mais você dá a oferta, e os anos vão passando, e você fica por lá por dentro, e engolindo aquele monte de doutrina desvirtuada do Evangelho de Cristo. Cristo fala uma coisa na Bíblia, eles falam outra, né? E a verdade de Cristo fica à margem, a verdade deles tem que prevalecer. Meus irmãos, reflitam sobre isso, por favor. Reflitam seriamente sobre o que eu estou dizendo a vocês. O nosso Cristo, o Evangelho de Cristo é simples. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar ao próximo como a si mesmo, ser um homem de bem,
fazer as coisas do bem, seguir a lei de Deus que está cravada no seu coração. Muita gente diz que aqueles caras que falam que, como eu estou falando, que as leis de Moisés foram abolidas por Cristo Jesus, inclusive os 10 mandamentos, é uma inverdade, porque as leis morais de Deus estão escritas no coração do homem. Todos aqueles mandamentos estão escritos no coração do homem. Todo mundo sabe que não pode matar, todo mundo sabe que não pode roubar, não pode adulterar, não pode fofocar, não pode tratar mal o pai e a mãe. Todo mundo sabe disso. Não precisa, né, você ficar se jogando na mão de igrejas que defendem coisas de Velho Testamento para entender isso. Nós somos cristãos, nós sabemos aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos fazer. O terceiro pilar, que é um dos mais fortes hoje na atualidade, o mais moderno, vamos dizer assim, é a missão. A teoria da prosperidade, ela tem movimentado pessoas 24 horas por dia para as igrejas que pregam essa doutrina. Você vem cá, dá dinheiro aqui que você vai ficar milionário, que você não nasceu para ser pobre, que Deus não tem o direito de deixar você pobre, que você tem que vir na minha campanha. As igrejas viraram fábrica de campanhas, né? E desafia aqui o Deus, que Deus vai te dar o dobro, dá 1.000 que Ele vai te dar 100.000, e toda essa palhaçada toda, né, meus irmãos, meus amados, minhas amadas. Enquanto o Evangelho de Cristo fala, pegue tudo que tem e dai aos pobres. Não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Enquanto o Evangelho de Cristo fala uma coisa, eles falam outra completamente diferente. As pessoas acreditam, meus irmãos, meus amados. E vão lá e dão dinheiro e se endividam e deixam de dar um bem-estar, um conforto para a própria família, para poder dar dinheiro para o pastor, se enriquecer, comprar fazenda, ficar milionário, andar de carrão do ano, e você fica, e as pessoas ficam ali, né? A campanha termina e não acontece nada, o pastor fala, rapaz, faltou fé para você, meu irmão, você tem que ter mais fé. Vá, mas não tem aí não, filho, se preocupa, amanhã vai começar outra campanha. Dá mais. E fé que vai conseguir. E não acontece nada, obviamente, né? Porque Deus não faz barganha com ninguém. O nosso Deus, Ele quer te salvar. Ele não quer te deixar rico. Para você ganhar o pão do seu rosto, Ele te deixou a força do trabalho, a inteligência, né? Uns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos, mas isso para Deus não tem a menor importância. O que tem importância para Deus é o que está aqui no seu coração. Não importa onde você mora, o que você tem, aquilo que você é, importa o que você é para Deus, né? E é essa barganha que Deus não faz. E muitas pessoas acreditam de corpo e alma que Deus vai lá trocar com ele dinheiro com bênção. Meus irmãos, isso é impensável. Vocês lembram quando o próprio diabo ofereceu o mundo para Cristo? Renuncie o seu Deus, que eu te dou o mundo para você. Né? Jesus nem olhou para ele, falou, isso aqui para mim não serve para nada, isso tudo aqui é do meu Pai, né? E eu digo para vocês, busquem a salvação de vocês, irmãos,
Busque ser irmãos uns dos outros. Façam o bem para as pessoas. Use o pouco que você tem para fazer o bem para as outras pessoas. Não para encher líder religioso de dinheiro. Tire de dentro de você a cobiça e a ganância, porque isso vai te tirar dos caminhos do Senhor. As pessoas hoje, elas fazem tudo que podem, né, para conseguir o que querem. Tudo. E a gente tem todo esse processo dentro da gente, sabe? Como se isso fosse mais do que importante para a gente poder tirar o nosso Deus de dentro, para a gente poder achar o nosso Deus dentro da gente. Nós não temos que ficar procurando essa ou aquela igreja do sistema religioso para encontrar o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele está muito perto da gente, né? Muito próximo da gente. E vocês vão ver que os discursos desses pastores nos púlpitos das chamadas igrejas, né? Entre aspas, igrejas, porque igrejas na verdade somos nós. Eles dizem assim, não, eles falam essas passagens de Cristo. Não acumulem tesouro na terra, mas paguem dízimo, né? Deixa que eu acumulo para vocês. Até tem uma charge aqui no nosso vídeo. Uma brincadeirinha. Mas é uma brincadeira verdadeira. Não acumulem vocês aí tesouros na terra, mas me dá o dinheiro aí que eu acumulo para ele, deixa que eu acumulo para mim, né? Então são coisas que não têm lógica bíblica nenhuma. O dízimo foi abolido na cruz de Cristo. Não tem que dar dízimo para ninguém. A sua salvação é você e Cristo, mais ninguém. Ninguém precisa, ninguém pode fazer nada por você. Essas pessoas que estão falando para você que vão te salvar, vão ter que ser eles se salvarem. Eles vão passar pelo julgamento de Cristo. Só que tem um detalhe, irmãos e irmãs. Eles já optaram pela perdição. Quando fizeram a opção pelo dinheiro, optaram pela sua perdição. E você está em tempo de você optar pela sua salvação. Porque Jesus disse que essas pessoas que tomam o seu dinheiro hoje, de uma forma forçada, pelo medo, né, pela culpa, tomam o seu dinheiro, um dia chegarão a Cristo e Cristo vai dizer que não os conhece. E vão chamar eles de malditos. Está na Bíblia. Vocês já leram isso na Bíblia. Então, vocês, meus irmãos, que estão aí no chão da igreja, nos bancos das igrejas, procurem a salvação de vocês. Abandonem esse sistema religioso, né, que virou um comércio, que desde o seu princípio negociam almas, negociam coisas de Deus, coisas que eles não têm poder de fazer, né? Jesus não deixou ninguém com poder de salvação nessa terra. Ele diz que eu sou o único que posso te salvar. Não existe outro. Alguns charlatões descobriram um esquema de manipular e aprisionar as pessoas. E você está lá dentro, né? Alguns ousam dizer que Jesus disse que veio para dar uma vida em abundância. Logo
temos que ter abundância de bens, mas dinheiro, muito dinheiro, etc. Fundamentam-se em João 10:10. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Eles usam esse argumento para dizer que a teoria da prosperidade é real, é válida, quando na verdade é uma interpretação completamente equivocada desse versículo de João 10:10. Por quê? Eles não querem saber do conhecimento bíblico, eles querem recitar versículos para te enganar. E essa heresia ela cai por terra em Lucas 12, capítulo 15. Tenham cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na mudança de seus bens que ele possui. E para terminar, aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Efésios 4:28. Entende, irmãos? O nosso Deus, ele não tem nenhuma preocupação se você é uma pessoa bem-sucedida da vida, que não é pecado nenhum a pessoa ser bem-sucedida na vida. A pessoa ser mal-sucedida na vida também não é pecado nenhum. Todos são vistos de forma iguais perante Deus. Nenhum charlatão pode dizer que Jesus vai te tratar diferente porque você é pobre, né? Porque a salvação não depende daquilo que você tem, mas depende daquilo que você é. E esses pastores, né, que usurparam o título de Jesus, que diz que é o único pastor, para poder te enganar, vai responder por isso. E você não pode ser cúmplice para que não participem do flagelo dessas pessoas, porque virá, segundo Apocalipse, né? Então, nós estamos convocando vocês hoje para quê? Para que vocês venham a estudar verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Um Evangelho puro, simples, gratuito, sem prisão, longe desse sistema religioso. Entende, meus irmãos? Façam isso. Nós estamos aqui no nosso canal Cristo Vive Borborema. Podem perguntar no vídeo, podem se inscrever no nosso canal. A gente vai estar respondendo todas as perguntas que a gente puder, que a gente souber. As que a gente não souber, a gente vai tentar buscar informações para responder, né? E a gente vai estar sempre junto. Em breve a gente vai estar lançando outros vídeos. Façam sugestões de temas para que a gente possa levar para vocês, as dúvidas que vocês tenham. Escrevam sugestões embaixo do vídeo para que a gente possa estar falando para vocês. Existem outros canais no YouTube, né, que falam do verdadeiro Evangelho de Cristo. Procurem, né? Religiosidade, meus irmãos, não é cristianismo. Ser religioso não é seguir a Cristo. É completamente diferente. Você não precisa de nenhuma religião para ser cristão. Compreende? E você tem que ter isso no seu coração. Definitivamente. Porque Jesus quer você liberto disso. E nós vamos estar aqui tentando te alertar. Sempre. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que continuem
orando, pedindo sempre, orem pela gente também e por todos aqueles que estão pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo, sem dinheiro, sem prisões, sem enganações. Tá? Até o outro vídeo. Deus acompanha todos vocês.